Em quase todas as tradições antigas, encontramos uma referência misteriosa a algo chamado águas profundas, uma vastidão escura e sem fim que simboliza um vazio repleto de potencial puro, esperando para se tornar real. No taoísmo, por exemplo, isso é descrito como um fluxo constante de energia primordial, ilimitada e inesgotável. Dizem que, ao utilizá-la, ela se renova instantaneamente. Essa ideia é refletida na criação cristã, onde, antes de o mundo tomar forma, a terra era descrita como sem forma e vazia, e a escuridão pairava sobre a face do abismo. Este pode ser o vídeo mais importante que você verá hoje, talvez até neste ano, porque o que vamos explorar é maior do que qualquer dica de autoajuda ou truque de manifestação. Trata-se de desvendar a própria natureza da realidade, as forças que a moldam e o papel que você desempenha ao dar vida ao seu mundo. Isso não é apenas teoria. É algo prático, transformador e fundamentado em sabedoria antiga, respaldada pela ciência moderna. Mas, para realmente desbloquear isso, você precisa assistir até o fim. Essas águas não são apenas uma imagem poética entre culturas. Elas representam a base crua e informe da existência, a essência primordial da qual tudo emerge. Na tradição gnóstica, esse conceito aparece como o pleroma, uma plenitude sem limites que contém todas as possibilidades, esperando emergir em forma ao ser tocada pelo pensamento consciente. Da mesma forma, na alquimia, há o conceito da prima matéria, ou matéria-prima, o núcleo que os alquimistas acreditavam poder ser transformado em qualquer coisa guiada pela intenção e habilidade. Esse mesmo tema aparece no hermetismo, onde a Virgem do Mundo guarda um conhecimento oculto dentro de um vazio silencioso, acessível apenas por uma mente desperta. Aqui, como em outros ensinamentos espirituais, encontramos a ideia de que, sob o mundo visível, há um mar infinito de potencial, uma fonte ilimitada que flui para a realidade por meio de nossa consciência e intenção. Para entender como interagimos com a realidade, precisamos falar sobre uma das descobertas mais fascinantes da ciência moderna, o experimento da dupla fenda. Esse famoso experimento da física quântica revela algo profundo sobre como nossa atenção, o simples ato de observar, muda o que é real. Os cientistas enviaram partículas, como elétrons, através de duas fendas e observaram seu comportamento. Quando não observaram diretamente as partículas, elas se comportaram como ondas, criando um padrão de possibilidades, uma dispersão de resultados potenciais, como ondulações em um lago. Mas no momento em que os cientistas observaram ou mediram as partículas, tudo mudou. A onda de possibilidades colapsou em um único resultado fixo. As partículas, de repente, agiram como partículas sólidas, em vez de ondas espalhadas de potencial. Isso é conhecido como colapso da função de onda, e isso sugere algo surpreendente. A realidade, em sua essência, existe como um conjunto de potenciais até que foquemos nossa atenção nela. É como se o próprio universo esperasse que decidíssemos o que é real. Pense nisso. Esta realidade é uma tela de possibilidades infinitas, esperando que a foquemos por meio de nossa atenção consciente. O que isso significa para nós? Em termos simples, mostra que a observação não é apenas passiva. A observação consciente desempenha um papel ativo na formação do mundo. Esse conceito é ecoado em filosofias antigas, como o hermetismo, que ensina que, assim como em cima é embaixo, sugerindo que o mundo externo reflete nosso foco interno. E os gnósticos falavam de uma consciência primordial que transforma ao caos, assim como as partículas emergem da onda quando observadas. Por mais poderoso que seja o experimento da dupla fenda, ele é apenas o começo para entendermos nosso papel como criadores no universo. Se nossa atenção pode influenciar algo tão pequeno quanto uma partícula, o que isso significa para o mundo ao nosso redor?
A implicação é que, a cada momento, consciente ou inconscientemente, estamos moldando nossa realidade pelo lugar onde colocamos nosso foco. E esse foco tem o potencial de trazer nossas intenções e sonhos para o mundo físico. Agora que entendemos como a consciência molda a realidade, vamos mergulhar mais fundo na sabedoria antiga que nos guia sobre como usar esse poder. O Hermetismo, uma tradição filosófica antiga, enraizada nos ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto, oferece um conjunto de princípios que podem transformar nossa compreensão da realidade. Essas leis herméticas ensinam como o universo opera, e quando nos alinhamos com elas, podemos manifestar com maior clareza e propósito. Um dos princípios herméticos mais conhecidos é: assim como em cima é embaixo, assim como dentro é fora. Isso significa que o mundo externo reflete nosso estado interno e vice-versa. Se queremos ver mudanças fora de nós, devemos primeiro mudar por dentro. Esse princípio se alinha perfeitamente com o experimento da dupla fenda que discutimos. Nosso foco interno determina o que se torna real no mundo externo. Outro princípio é a lei da vibração, que ensina que tudo no universo está em constante movimento, vibrando continuamente. Essas vibrações criam o que percebemos como matéria sólida. Nossos pensamentos e emoções também carregam vibrações que influenciam o que atraímos para nossas vidas. Elevando nossa vibração por meio de pensamentos positivos, gratidão e amor, alinhamo-nos com resultados mais elevados. Assim como sintonizar uma estação de rádio nos conecta a uma frequência específica. E há ainda a lei do mentalismo, que afirma que o todo é mente. Essencialmente, o próprio universo é uma construção mental, moldada e influenciada pela mente coletiva. Por isso, o pensamento focado é tão poderoso. Nossas mentes são mini-universos, projetando-se para fora e influenciando a realidade coletiva. Quando pensamos com intenção, estamos literalmente influenciando o tecido da existência. Uma outra lei importante é a lei da correspondência, que ensina que há uma harmonia e simetria entre os diferentes níveis da realidade. Isso significa que mudanças feitas em um nível pessoal pequeno podem gerar ondas que criam transformações em uma escala maior e universal. Essa interconexão é refletida nas ideias modernas do campo unificado, onde cada parte influencia o todo. E, por fim, a lei de causa e efeito. Nada acontece por acaso. Toda ação, pensamento ou emoção gera um efeito correspondente. Essa é a base tanto do karma quanto da manifestação. Para criar resultados positivos, devemos começar com intenções e ações positivas. Cada decisão coloca uma causa em movimento, moldando os resultados que vivemos em conjunto. Essas leis herméticas não apenas explicam os mecanismos da realidade, mas também nos empoderam. Elas mostram que, ao trabalhar em harmonia com esses princípios, nos tornamos participantes ativos no universo, dirigindo a energia ao nosso redor, em vez de sermos levados por ela. Então, como podemos começar a aplicar esses princípios para manifestar o que desejamos? A resposta está em um alinhamento consciente, compreendendo essas leis e alinhando nossos pensamentos, sentimentos e ações com elas. Exploraremos exatamente como fazer isso para que possamos ir além da compreensão e realmente incorporar a arte da manifestação. No coração de todo grande ensinamento espiritual e do entendimento moderno da realidade está uma pergunta fundamental: o que é a consciência? E, talvez mais importante, que papel ela desempenha na formação do universo ao nosso redor? Para manifestar a vida que desejamos, precisamos primeiro entender a natureza da consciência e o papel do eu no grande design. No pensamento neoplatônico, a consciência é vista como o animus mundi, ou alma do mundo, uma mente universal que conecta tudo. É a força criativa que dá vida ao universo, expressando-se por meio de cada ser individual.
Isso não é apenas uma ideia poética. É um lembrete de que cada um de nós está conectado a algo infinitamente maior. Somos como ondas individuais dentro de um oceano infinito. E ainda assim, cada onda contém a essência de todo o oceano. No hermetismo, essa conexão se reflete no conceito do círculo interno, que representa a alma ou o eu. Ao redor está o círculo externo, o universo maior, a fonte de todo o potencial. Esses círculos são um só, mostrando que o que buscamos fora de nós já existe dentro de nós. Nossa consciência une essa realidade interna e externa, tornando-nos ao mesmo tempo observadores e criadores. Mas para acessar esse poder criativo, devemos olhar para dentro e compreender a natureza do eu. Pense no eu como um artista segurando um pincel, com o potencial de pintar qualquer quadro que desejar. Para dar vida à sua visão, o artista deve primeiro conhecer a si mesmo, suas ferramentas e intenções. Ao compreender que nossos pensamentos, emoções e crenças são essas ferramentas, ganhamos o poder de moldar a realidade com intenção. É aqui que entra o processo de autorreflexão, ou gnose. No gnosticismo, gnose significa conhecimento, especificamente o autoconhecimento. Por meio de uma profunda autoconsciência, sintonizamos nossos pensamentos e emoções. E percebemos que não somos apenas nossas mentes ou corpos. Somos os seres conscientes por trás dessas experiências, com o poder de direcioná-las. Práticas meditativas podem nos ajudar a alcançar esse estado. Ao observar nossos pensamentos sem nos identificarmos com eles, começamos a enxergar padrões em como pensamos e sentimos. Percebemos que não somos apenas produtos de nossos pensamentos, mas a consciência por trás deles, escolhendo quais pensamentos nutrir e quais liberar. À medida que nos alinhamos com esse sentido mais profundo do eu, começamos a mudar de receptores passivos das experiências da vida para criadores ativos delas. Quando abraçamos nossa consciência como uma força criativa, o potencial de manifestação torna-se ilimitado. Paramos de nos ver como separados do mundo ao nosso redor e começamos a reconhecer que tudo o que vemos, sentimos e experimentamos está profundamente interconectado. A separação se dissolve, assim como a ilusão de que a vida simplesmente acontece conosco. Essa jornada de autoconsciência e autodomínio é a base da manifestação. Ao entender e alinhar-se com o verdadeiro eu, o observador, o criador, podemos começar a moldar conscientemente a realidade de formas que reflitam nossas mais altas intenções. Na próxima sessão, exploraremos como esse alinhamento interno abre caminho para manifestar mudanças no mundo externo, trazendo nossa visão do pensamento à realidade. Para entender como a realidade toma forma, precisamos observar duas forças poderosas que nos cercam: luz e som. Ambos não são apenas fenômenos físicos, são portadores de informação e energia que nos conectam às camadas mais profundas da existência. Vamos começar com a luz. Tanto na ciência quanto na espiritualidade, a luz é vista como a essência da criação. Fisicamente, ela é composta por fótons, mas não se comporta como uma simples partícula ou onda. Ela existe como ambas, carregando potencial até ser observada. Isso está diretamente ligado ao que vimos no colapso da função de onda, onde a luz assume uma forma específica apenas ao encontrar a observação consciente. Ensinamentos antigos também conheciam essa verdade, descrevendo a luz como energia divina, a mensageira que conecta o céu e a terra. Em muitas tradições espirituais, a luz está associada ao conhecimento e ao despertar. Quando falamos de alguém iluminado, referimos-nos a um estado de consciência que vem de dentro, uma sintonia com as verdades mais profundas da existência. Da mesma forma, ao reconhecermos a luz dentro de nós, nossa verdadeira essência, começamos a ver a realidade com mais clareza, reconhecendo nosso papel como co-criadores do mundo ao nosso redor.
O som, por sua vez, é muito mais do que parece. Em sua essência, é vibração, uma frequência que se move pelo espaço. É invisível, mas seus efeitos são profundamente sentidos, assim como a luz. Culturas antigas entendiam isso, frequentemente descrevendo o universo como sendo falado ou cantado à existência. Na Bíblia, por exemplo, a criação começa com as palavras haja luz. No hinduísmo, o som primordial, Om, é considerado a vibração que colocou o universo em movimento. A ciência moderna mostra que o som pode mudar a matéria fisicamente por meio da ressonância. A cinematografia, o estudo das vibrações sonoras visíveis, demonstra como certas frequências podem formar padrões complexos em materiais como areia ou água. Isso não é apenas uma curiosidade científica, é um vislumbre de como o som, assim como a luz, pode organizar a realidade, moldando o informe em forma. Por que isso importa? Quando falamos, pensamos ou sentimos, estamos gerando vibrações, assim como luz e som. Nossos pensamentos e emoções emitem frequências que ressoam com o mundo ao nosso redor, atraindo experiências que correspondem a essas vibrações. Ao nos conscientizarmos da frequência que emitimos, podemos começar a nos alinhar conscientemente com os resultados que desejamos, ajustando nossa vibração interna para corresponder à vida que queremos criar. Luz e som nos lembram que a realidade não é apenas física, mas vibracional. Quanto mais entendemos e trabalhamos com essas forças, mais podemos nos alinhar com a energia que queremos trazer para nossas vidas. Na próxima sessão, veremos como essa compreensão da realidade vibracional pode ser usada para manifestar mudanças em níveis pessoais e coletivos, transformando intenção em realidade. Algumas das descobertas mais revolucionárias da ciência vieram de pensadores que não temeram explorar ideias nas fronteiras do conhecimento, onde ciência e espiritualidade se encontram. Figuras como Nikola Tesla, Leonardo da Vinci e, mais recentemente, Rupert Sheldrake ousaram fazer perguntas que cruzavam limites, mesclando curiosidade com abertura ao desconhecido. Tesla disse certa vez: se quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Essas palavras ressoam profundamente com o que tradições espirituais têm ensinado há séculos, que o tecido da realidade é fundamentalmente energético, composto de vibrações com as quais interagimos diariamente. O trabalho pioneiro de Tesla em eletricidade e energia foi impulsionado por esse insight e o levou a ideias que pareciam quase mágicas em sua época. Outro exemplo é Leonardo da Vinci, que não se limitou a um campo, mas explorou arte, ciência, anatomia e misticismo juntos. Para ele, a natureza era um texto vivo, repleto de padrões interconectados que refletiam o divino. Seus estudos uniram ciência e espiritualidade, desafiando as crenças rígidas de sua época e deixando um legado de inovação e visão. Mais recentemente, cientistas como Rupert Sheldrake estudaram a interconexão dos seres vivos, propondo teorias como a ressonância mórfica, que sugere que todas as formas de vida estão conectadas por uma memória coletiva que influencia crescimento e comportamento. Esse conceito de um campo energético compartilhado não é apenas especulação científica. Ele ressoa com o princípio hermético da correspondência, a ideia de que tudo está interligado e mudanças em um nível podem repercutir em todos os outros. O notável é como esses cientistas visionários chegaram a conclusões que se alinham com ensinamentos antigos de milhares de anos. Muitos textos espirituais, dos Vedas aos escritos herméticos, sugerem que o universo é uma teia de relações, um sistema vivo onde consciência, energia e matéria estão entrelaçadas. No mundo atual, contudo, ciência e espiritualidade frequentemente são separadas, como se fossem línguas completamente diferentes. Mas, quando as unimos,
enxergamos um panorama maior. A espiritualidade oferece um entendimento centrado no coração e experiencial dos mistérios da vida, enquanto a ciência nos dá ferramentas para observar, medir e explicar. Cada uma preenche as lacunas deixadas pela outra, proporcionando uma visão mais completa de nossa realidade e das forças que a moldam. O que acontece quando permitimos que essas perspectivas se encontrem? Ganhamos um entendimento mais profundo de nós mesmos e do universo. Abrimos-nos para novas formas de pensar, que honram tanto a intuição quanto a lógica, o mistério e a descoberta. Na próxima sessão, exploraremos como esses insights nos capacitam a alinhar-nos com os princípios universais em ação, ajudando-nos a usar nossa consciência para moldar nossas vidas com propósito e intenção. Nossa jornada na manifestação não estaria completa sem explorar uma das ferramentas mais poderosas que temos: a mente. Ao longo da história, tradições espirituais e filosóficas reconheceram a mente como a força criativa principal por trás de toda a existência. No hermetismo, isso é conhecido como a lei do mentalismo, que afirma que tudo é mente. Esse princípio nos diz que o universo é, em si, um construto mental, moldado pelo pensamento, consciência e percepção. No gnosticismo, o conceito de nous, ou a mente criativa, reflete essa mesma verdade. Nous, frequentemente descrito como a centelha divina em nós, é o que nos permite perceber, imaginar e dar forma às coisas. Essa mente criativa não se resume a desejos pessoais. É a parte de nós que se conecta a uma inteligência superior, a mente universal, que contém o potencial de toda a existência. Quando alinhamos nossa mente pessoal com essa mente universal, tornamo-nos canais para trazer intenções superiores à realidade. Mas o poder da mente vem com responsabilidade. Nossos pensamentos não influenciam apenas a nós mesmos, mas tudo ao nosso redor. Quando focamos em ideias positivas e elevadas, aumentamos nossa vibração, atraindo experiências que combinam com essa energia. Mas, se nos prendermos à negatividade ou ao medo, criamos barreiras, moldando uma realidade que reflete essas limitações. Ao dominar nossos pensamentos, tornamo-nos mestres de nossa realidade. É por isso que a atenção plena e a autoconsciência são essenciais para a manifestação. Quando observamos nossos pensamentos sem julgamento, começamos a perceber padrões e identificar crenças que não nos servem mais. Com prática, aprendemos a abandonar ideias limitantes e substituí-las por pensamentos alinhados às nossas maiores intenções. Entender a mente como uma força criativa é empoderador. Significa que a mudança está sempre ao nosso alcance, independentemente das circunstâncias. Ao escolher conscientemente nossos pensamentos e focar nossas intenções, podemos alinhar-nos com a vida que queremos criar. Na próxima sessão, exploraremos como usar essa consciência para direcionar nossa energia para uma manifestação intencional, participando ativamente na criação do nosso mundo. No cerne de todo o ensinamento espiritual está uma verdade simples: carregamos as respostas dentro de nós. Essa sabedoria interior, frequentemente chamada de guru interno, é a força guia que nos conecta à fonte universal de conhecimento, insight e criação. Quando aprendemos a ouvir essa voz interior, percebemos que não somos apenas participantes da vida, mas criadores ativos profundamente conectados ao universo. O conceito do guru interno nos ensina a buscar orientação dentro de nós, em vez de depender apenas da validação externa. Isso não significa nos isolarmos. Significa reconhecer que a mesma sabedoria universal que criou as estrelas, a terra e todos os seres vivos também flui em nós. Quando silenciamos o ruído do mundo externo e ouvimos, acessamos esse poço infinito de intuição, criatividade e propósito. Em tradições espirituais, do budismo ao hermetismo, há um tema comum:
Conhecer a si mesmo é conhecer o universo. Quando compreendemos verdadeiramente nosso mundo interior, começamos a ver como ele está conectado a tudo ao nosso redor. Não estamos separados da consciência universal. Somos expressões dela. Essa conexão com o todo nos capacita a manifestar mudanças em nossas vidas e no mundo. Quando abraçamos essa conexão universal, a manifestação se torna uma extensão natural de nossa consciência. Não estamos mais tentando forçar resultados. Estamos co-criando com o universo, fluindo em harmonia com a energia que une todas as coisas. Essa é a chave para a verdadeira manifestação. Não manipular a realidade, mas alinhar-nos a ela, confiando que, ao nos movermos para dentro, o universo se move conosco. Concluindo, ao nos conhecermos, desbloqueamos nossa conexão com o universo. Tornamo-nos o guru interno, o sábio criador, manifestando uma realidade que reflete nossas maiores intenções. E, com essa consciência, estamos prontos para seguir em frente, criando uma vida de propósito, clareza e conexão. Se gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e considere se inscrever em nosso canal. Vamos juntos transformar nossa mente.